Oiê! Bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história, sobre quem é a Franciele, pra quem tá chegando novo aqui no canal ou pra quem me acompanha, mas às vezes fica assistindo os vídeos e fica pensando quem é ela, de onde ela veio, qual que é a história dela. Às vezes eu sinto falta, gente, eu vejo alguns canais e às vezes eu começo a acompanhar um canal e aí eu fico assim, legal, gostei desse vídeo, mas quem é essa pessoa? Qual que é a história dessa pessoa? E às vezes eu sinto falta de ter um conteúdo assim. Então eu tô trazendo esse conteúdo aqui pro canal para que vocês possam me conhecer melhor, saber mais da minha história, para que a gente possa cada vez mais criar um relacionamento, que é o objetivo de ter esse canal aqui. Já peço desculpas se tá rolando um barulho lá do outro lado, porque estão fazendo uma reforma aqui, uma obra aqui em casa, mexendo em algumas coisas. Então se tiver algum barulhinho no vídeo, já peço desculpas. Sou Franciele Nogueira, minha data de aniversário é tipo uns 50 fatos sobre mim aqui. Minha data de aniversário é 13 de março, nasci no ano de 1988, então no momento deste vídeo tenho 34 anos. Eu sou uma pessoa, eu nasci no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Eu sempre falo que eu sou de Porto Alegre, porque é onde eu passei a minha infância, mas a verdade é que meu pai, ele se mudava muito, eu mudei muito de cidade ao longo da minha vida. E aí eu morei em vários lugares. A cidade onde eu nasci é uma cidade que eu nem conheço. Eu fui lá uma vez, que se chama Passo Fundo. Se tem alguém aí de Passo Fundo, comenta aqui. Mas é a cidade onde eu nasci, mas eu não me considero de lá porque eu não conheço a cidade. Então eu sempre falo que eu sou de Porto Alegre porque é a cidade onde eu passei a minha infância, onde eu tenho as minhas memórias de infância. Mas morei basicamente em várias cidades do Rio Grande do Sul. Aí depois meu pai foi transferido para o Paraná. Eu não cheguei a morar, eu só ia de férias, porque eu já tinha saído, já estava na faculdade, mas eles moraram em Cascavel, aí depois foram para São Paulo, vieram aqui para São Paulo, e daí por aqui a gente foi ficando, e aí eu morei, o lugar onde eu mais morei na vida, na verdade foi lá nos Estados Unidos, mas aqui do Brasil, o lugar que eu mais morei é esse lugar, essa cidade onde eu tô, aqui no interior de São Paulo. Então eu sou uma gaúcha, mas eu sou uma gaúcha meio desviada, porque eu não tomo chimarrão, porque eu não tenho muito sotaque de gaúcha, porque a minha família não mora mais lá, então assim, eu só tenho alguns amigos da época de infância e adolescência que estão lá, então eu vou pra visitar, mas faz cerca de 2 anos, acho que eu fui a última vez que eu fui pro casamento de uma amiga. Eu não tenho mais tantos laços com o Rio Grande do Sul, a minha família tá toda aqui pro estado de São Paulo, e a família do Lincoln também é daqui do interior de São Paulo, então a gente tá meio que por aqui, assim. Mas eu me considero uma pessoa cidadã do mundo, tipo, eu não tenho essa é uma curiosidade sobre mim, eu não tenho essa coisa, assim, não é patriotismo, assim, de regionalismo, sabe? Tipo, eu sou gaúcha, eu sou paulista, eu sou carioca, eu sou não sei o quê. Tipo, pra mim é tipo, eu sou brasileira, gente. Depois que a gente mora fora do Brasil, eu acho que essa questão da nossa identidade não tá mais tão ligada com a região do Brasil onde a gente tá, mas sim com o Brasil de uma forma geral. Então é assim que eu me considero. Eu tive uma infância muito feliz, eu tenho um irmão, tem algumas pessoas que me perguntam se eu tenho irmão, se eu sou filha única, porque eu nunca mostro, né, o meu irmão aqui, e o meu irmão, ele mora bem longe de mim, a gente não se encontrou, acho que faz 8 meses que eu tô morando aqui no Brasil, a gente ainda não se viu porque não deu. Ele tá trabalhando, eu também, e é muito cara a passagem, a gente ainda não conseguiu se encontrar, ele mora do outro lado do Brasil, bem longe, bem caro pra vir pra cá ou pra eu ir pra lá. Então, a gente não se encontrou ainda, mas eu tenho um irmão que é 5 anos mais velho que eu, e a gente teve uma infância feliz. Gente, o barulho tá difícil aqui. A gente teve uma infância feliz, uma infância normal, né, com pai e mãe, meus pais casados, são casados até hoje. A gente morava longe, né, de vários familiares nossos, então era mais assim, nós 4 mesmo. E eu vim de uma família muito religiosa. Meu pai, ele era pastor da igreja onde eu frequento, então ele era pastor da igreja, essa era a profissão dele, era a profissão mesmo, não era tipo um trabalho extra assim de final de semana ou um trabalho voluntário, era o trabalho oficial dele mesmo, ele trabalhava exclusivamente para isso. E aí, então assim, eu tenho tios que também são religiosos, pastores e administradores da igreja e tudo mais, então a minha família toda sempre foi muito envolvida com igreja, com religião, isso sempre foi uma parte muito presente da minha vida e é até hoje. Então eu cresci dentro desse contexto, sempre fui uma aluna que
tava ali na média, sabe? Eu não era, tipo, a primeira da classe, também não era a mais que tirava as piores notas. Eu sempre fui muito mediana e eu me considerava muito mediana em tudo o que eu fazia. Tanto que na minha adolescência, quando eu terminei o ensino médio, eu fui prestar vestibular e eu tava muito em dúvida sobre o que eu ia fazer. Pra mim foi uma crise na minha adolescência inteira, muito grande em relação ao que eu ia fazer de profissão, porque eu sempre me enxerguei de uma maneira muito mediana, assim, sabe? Eu faço mais ou menos bem isso aqui, mais ou menos bem isso aqui, eu gosto mais ou menos disso aqui, mais ou menos disso aqui, e eu não conseguia, tipo, encontrar, assim, a minha vocação, o meu talento, não era uma coisa, assim, que era evidente pra mim, como algumas pessoas, né? Tipo, tem pessoas que são naturalmente boas em alguma coisa desde sempre, e comigo nunca foi isso, então foi uma coisa muito difícil pra eu me encontrar profissionalmente, tanto que eu prestei vestibular pra jornalismo. Eu tinha um professor de biologia que ele sempre falava que eu deveria ser jornalista, que eu devia ser apresentadora. Ele falava isso, você tem que ser apresentadora de TV. E eu acho que você tem que fazer jornalismo porque você tem que ser apresentadora de TV. Ele ficava falando isso. E isso ficou muito na minha cabeça. Era um professor que eu gostava muito, que eu dava muita importância pro que ele falava. E eu tava muito na dúvida, eu gostava muito de psicologia, que é uma área que eu gosto muito até hoje, e eu fiz aqueles testes vocacionais e aí no teste eu consegui empatar, aqueles testes de horas e horas, era tipo cerca de, sei lá, 5, 6 horas de teste, com milhões de perguntas, e eu consegui empatar na área social e na área artística. Olha só, eu empatei o teste. Quando eu recebi o resultado, eu fiquei frustradíssima, porque eu achei que aquele teste ia me revelar o grande segredo para onde eu ia em termos de profissão. E aí eu cheguei na pessoa que aplicou o teste e falei, olha aqui, ó, meu teste tá aqui, ó. Eu empatei nessas duas áreas. E o que eu faço? Aí eu lembro que ela falou assim, o que você tá pensando em fazer? Eu falei, eu tenho vontade de fazer psicologia. E aí, que é uma vontade que eu tinha desde criança, eu tinha essa vontade, assim, de fazer psicologia. E aí ela falou pra mim assim, olha, olhando pelo seu perfil aqui, me parece que psicologia talvez seja algo muito teórico pra você, eu acho que você é uma pessoa mais prática, por que você não vai pra área da comunicação? Talvez seja uma boa. E aí eu tinha aquele professor falando de jornalismo e teve esse teste de comunicação e eu falei, pronto, vou prestar vestibular para jornalismo. Fiz vestibular para jornalismo, passei no vestibular de jornalismo, estava para começar, faltava um mês para começar minhas aulas e aí todo aquele conflito enorme do que eu vou fazer, e aí minha mãe falou pra mim, olha, eu acho que, jornalismo, acho que não era bom pra você, que não sei o que lá, por causa disso, isso, aquilo, por que você não faz pedagogia? Ela falou pra mim, porque pelo menos o professor sempre tem emprego, enquanto você vai pensando o que você vai fazendo pedagogia, que é uma profissão que você sempre vai ter emprego. E aí eu segui aquele conselho, que talvez não tenha sido a minha mãe com todo o amor do mundo falou aquele conselho pra mim, mas que hoje eu vejo que não foi o melhor pra mim, mas que levou aonde eu estou. Então foi bom. E aí eu fui fazer pedagogia, e enquanto eu estava fazendo pedagogia, eu não gostava muito do curso, apesar de ser muitas coisas relacionadas, tem a ver com psicologia também, e eu gosto muito de criança, sempre gostei muito de criança, mas eu nunca consegui me enxergar como uma profissão que eu gostaria de seguir, em momento algum eu tinha a aspiração de ser professora. E aí quando eu estava no final do segundo ano de faculdade, eu falei, não dá, eu preciso trocar, porque não dá. Não quero me formar nisso e não é o que eu quero e etc. E aí eu fui fazer publicidade e propaganda. Falei, eu vou pra comunicação mesmo, mas dessa vez não vai ser jornalismo, vai ser publicidade. E aí eu fiz a faculdade de publicidade, me formei na faculdade de publicidade, foi algo que eu amei. Eu era apaixonada por esse universo, eu amava as aulas, eu amava muito. E aí tinha um professor meu, na época, que ele estava abrindo uma agência de publicidade. No meu último ano de faculdade, ele me convidou para trabalhar lá. E aí foi o meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar na agência de publicidade e aí trabalhando na agência de publicidade eu percebi que não era exatamente aquilo que eu tinha imaginado na minha cabeça. O trabalho de agência de publicidade, na verdade, era um trabalho muito de escritório, pelo menos para quem está começando, como era o meu caso, né? E aí era um trabalho muito de escritório, de atender telefone, de ouvir desaforo de cliente, de não sei o que lá, de reunião, disso, aquilo. E aí eu falei, gente, isso aqui não é pra mim, eu detesto trabalho de escritório, eu detesto escritório, não dá pra mim. E aí eu fiquei novamente em crise do que eu ia fazer, enfim, e aí eu acabei
Eu acabei me formando em publicidade, faltava apenas um ano, na verdade, porque naquela época o curso era de 3 anos de pedagogia, quer dizer, não publicidade. O curso de pedagogia era apenas 3 anos, eu tinha feito 2 anos, então faltava um ano para eu me formar. E minha mãe falou, eu já estava casada naquela época, minha mãe falou, não, termina a faculdade, falta só um ano, não custa você terminar, falta só um ano. E aí eu terminei a faculdade, quando eu terminei a faculdade, a gente mudou para os Estados Unidos, eu e Lincoln, e foi aí que eu comecei a entrar no universo das receitas, porque eu gostava muito de cozinhar, eu cozinhava aos finais de semana e eu compartilhava receitas com as minhas amigas no Facebook na época. E aí eu resolvi criar um blog para mandar em vez de mandar uma receita uma por uma para as minhas amigas, eu colocava no blog e elas podiam ler as receitas. E aí eu fiquei, putz, eu acho que eu vou criar um blog porque vai ser melhor para mim, eu vou poder gastar o meu tempo, e assim foi, eu criei o blog. Depois surgiu a ideia de fazer um vídeo no YouTube. Eu tinha muita vergonha, tanto que vocês assistem os vídeos, gente, não faz tanto tempo que eu consegui me expressar e me soltar na câmera. Eu era muito travada, por muitos anos foi assim no meu canal. E para eu criar coragem e criar o meu primeiro vídeo, que foi em 29 de novembro de 2012, vai fazer 10 anos agora, inclusive, o que faremos para comemorar? Temos que pensar numa coisa aí. Foram assim meses e meses eu pensando e ensaiando a possibilidade de fazer um vídeo, até que um dia eu acordei com coragem, fiz o vídeo. Tô super feliz de fazer esse vídeo pra vocês. Eu tava meio adiando isso porque eu tava um pouco tímida, um pouco nervosa de fazer esse vídeo, mas é pros meus amigos mesmo, então não tem problema. É um vídeo bem caseiro, então vocês não liguem. Postei, esqueci o vídeo lá, e eu não tinha intenção de criar um canal. Não existia YouTube da forma como existe hoje, não existia nada dessa forma. Esse ano era 2012, gente, era muito diferente. As pessoas assistiam YouTube pra ver videozinho de clipe musical e pra ver memes. Era basicamente isso, assim. E aí eu criei o canal, e depois eu recebi um convite do YouTube. Eu acho que foi uma carta que eu recebi. Carta, gente, época da carta. Recebi uma carta do YouTube convidando para que eu monetizasse o meu conteúdo. E aí que eu fui falar, gente, dá pra ganhar dinheiro com isso? Como assim? E aí eu fui ver, eu tinha 7 centavos, 7 centavos de lucro no vídeo que eu tinha publicado, que é um vídeo que foi o primeiro vídeo do canal, que é um cupcake de chocolate. A mistura, quando você coloca os ingredientes secos, o ideal é você não misturar muito, porque quanto mais você mistura, mais você vai liberar o glúten da farinha e mais pesado vai ficar o bolo. Então, quanto menos misturar nesse passo, é melhor. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Se vocês gostaram, dá um joinha aí no vídeo. E se alguém tiver alguma sugestão pra me passar de alguma ideia, ou do que fazer, do que não fazer, eu aceito. E é isso, agora eu vou comer o meu cupcake. Falei, gente, olha só que coisa! E aí eu falei, pô, então tá, então vou começar a criar conteúdo. E aí eu comecei, eu não tinha câmera, eu pegava a câmera emprestada, eu não tinha tripé, eu fazia pilha de livros pra pôr a câmera em cima. Eu não tinha nada, e nem experiência, né, de câmera, de filmagem, de edição. Eu comecei literalmente do zero, tudo que eu queria fazer. Não era que nem hoje em dia, tipo assim, pronto, quero aprender a editar vídeo. Você vai lá e compra um curso da Tá Editado, que é a minha editora maravilhosa, Thaís, que tem um curso para quem quer aprender a editar vídeo. Você vai lá, compra um curso, tem todo o passo a passo, todo o manual. Não tinha isso. Então eu ia lá e quero editar, como fazer um corte, eu jogava no Google, como adicionar um texto, como adicionar uma música, tudo que eu queria fazer. Absolutamente tudo eu tinha que jogar no Google e ir aprendendo, e eu fui aprendendo de edição de vídeo, assim eu fui aprendendo enquanto eu estudava e me aprimorava nas receitas. E nessa época eu também trabalhei no restaurante, e isso me ajudou muito com conhecimento de receitas mesmo, e com essa experiência que eu precisava. E aí assim surgiu o meu canal, assim surgiu o meu trabalho aqui na internet, que foi um trabalho assim de formiguinha, sabe? Foi um trabalho de aos poucos. No começo eu fazia vídeo, ninguém assistia, não saía da minha esfera, né? E tava tudo bem. Tipo, quando eu comecei eu não tinha essa ambição de chegar em mais pessoas, isso veio com o tempo. E aí foi que
aos poucos foi um amigo falando pro outro, outro falando pro outro, e o meu canal sempre foi um canal que cresceu de forma consistente, mais devagar. Porque eu nunca tive, assim, um conteúdo que, uau, viralizou esse conteúdo e me trouxe, assim, um monte de seguidores. Nunca, gente. Olha, em 10 anos de internet até hoje não teve isso, sabe? Uma coisa assim, ou então, tipo, aquele youtuber famoso que me mencionou e daí eu ganhei um monte de seguidor, sabe? Isso nunca aconteceu comigo. Sempre foi muito difícil. E eu quis desistir muitas vezes, porque é muito cansativo você produzir um conteúdo que não te dá retorno, principalmente financeiro, porque foi um investimento muito grande. Tudo que eu conseguia, o pouco que eu conseguia lucrar, eu juntava para poder investir em equipamentos, para poder ter uma câmera, ter um tripé, ter um não sei o quê. E foi assim por muito tempo. Eu gastava dinheiro para produzir as receitas, eu gastava dinheiro para fazer os meus testes antes de gravar as receitas. Tempo, tudo era um investimento bem grande, assim, de tempo e de dinheiro. E aí era muito cansativo para mim, eu queria desistir porque eu não via aquele retorno. E o Lincoln falava, não desiste, não desiste. E aí eu pensava, é verdade, se eu desistir, eu fico com o quê? Se eu desistir, eu fico com o quê? Falei, não vou desistir, vou continuar. E aí meu conteúdo foi evoluindo, né? À medida que eu me tornei mãe, eu comecei a postar vlogs de vez em quando, um aqui, outro ali. E aí foi crescendo esse conteúdo no canal, até que eu entendi que o meu nicho tava aí, em fazer vlogs e misturar esses dois universos que eu gosto muito, que é maternidade e receitas. Maternidade, lifestyle, né? E receitas. E hoje é o que eu faço, eu trabalho com esses 3 nichos, e aí eu tenho hoje os meus produtos, que são os meus livros, agora o meu curso que está para ser lançado, e aí eu faço esse trabalho aqui no YouTube, no Instagram, e vocês me encontram sempre como Franciele Nogueira, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Eu sempre me considerei uma pessoa muito, como eu falei, muito mediana, assim, nas coisas que eu fazia. Nunca me vi de uma forma assim, uau, que pessoa talentosíssima, sabe? Tipo, aquela pessoa que é incrível, que tem um talento natural. Tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi foi com muito esforço. E eu falo isso, zero orgulho nisso, sabe? Porque orgulho seria se eu falasse, olha gente, olha, eu tenho esse dom natural meu que é simplesmente assim, ó, eu vou lá, pego uma câmera, tiro uma foto e a foto sai linda, eu tenho esse olhar artístico natural. Não tem, gente, foi tudo muito construído, inclusive fotografia, que sempre foi uma área que eu gostei e admirava muito desde a época da faculdade, e eu nunca me dediquei pra fotografia. Na época da faculdade eu olhava, eu tive classe de fotografia, né, por conta da faculdade de publicidade, e eu falava, gente, isso é muito legal, eu ia amar fazer isso, mas eu não me sentia capaz, eu não me sentia capaz disso. Eu falava, gente, isso é muito difícil, mexer com fotografia é algo muito, tipo, muito fora da minha zona de conforto, não vou me aventurar nisso. E por muito tempo foi assim. E aí quando eu comecei a mexer com fotografia, as minhas fotos eram muito ruins, e eu comecei a fazer cursos de fotografia, curso aqui, curso ali, e comecei a praticar, até que hoje eu acredito que as minhas fotos sejam boas. Se você tem os meus livros, você vê as fotos que eu mesma tirei, todas as fotos foram tiradas por mim. Eu acho um trabalho muito bonito. E eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei hoje, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa que se esforçou muito e se dedicou muito. E é isso, sabe? Às vezes a gente olha, algumas pessoas chegam aqui e olham e falam, nossa, olha só a vida dela, como ela é fácil, como é fácil, porque ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem essa condição de isso ou daquilo. E tudo foi um esforço muito grande, nada veio fácil. E eu tenho orgulho de ter persistido, de ter continuado. Discurso de Oscar aqui no microfone. É assim, gente, eu acho que eu tenho esse talento de ser uma pessoa persistente, talvez até teimosa. Eu sou uma pessoa teimosa, pessoa persistente. Eu acho que é assim hoje em dia, sabe? Eu acho que falta isso em muitas pessoas, sabe? De todo mundo quer uma vida muito fácil, você quer trabalhar com internet, você quer que venha na hora, sabe? Que você invista 6 meses da sua vida naquele Instagram, naquele negócio, e que você atinja um resultado que você espera. E levou 10 anos, gente, eu ainda não tô onde eu gostaria de estar, eu ainda não tenho 1 milhão de inscritos que eu amaria ter, eu ainda não tenho uma presença no Instagram tão grande quanto eu gostaria que fosse, sabe?
E eu tô aqui produzindo conteúdo e me esforçando e tentando melhorar. E assim, a gente tem que ter persistência até que chegue a glória de Deus e alguém me note e veja e me faça ter seguidores assim da noite pro dia. Isso é muito raro de acontecer, né? A gente continua aqui seguindo, construindo, dando passinhos de formiguinha. E eu quero te dizer que se você um dia quer trabalhar com isso, saiba que esse é o caminho para a maioria das pessoas. É um caminho trabalhoso, custoso e demorado. A gente tem que ter paciência, né? Eu acho que essa é o principal aí que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos. Essa sou eu sou mãe do Joshua, de quase 5 anos, da Olivia, de 1 ano, e do Noah, de 3 anos. Meu marido se chama Lincoln e ele era pastor. Eu falei pra vocês que a religião sempre esteve muito presente na minha vida, né? Eu casei com um teólogo, ele é teólogo, e ele estava pastoreando uma igreja lá no Canadá, tirou uma licença, veio finalizar o PhD dele, que é o sonho de vida dele, e algo que ele tem lutado ao longo desses anos para poder concluir. E a gente tá aqui no Brasil morando, depois de 10 anos morando na América do Norte. Moramos 7 anos e meio nos Estados Unidos, 3 anos, quase 3 anos no Canadá, e a gente decidiu voltar para o Brasil por N razões, sendo as principais dela família, e também a possibilidade do meu marido poder se dedicar exclusivamente para os estudos enquanto eu trabalho e desenvolvo meu trabalho aqui nas redes sociais. E desde que eu voltei para o Brasil tem sido maravilhoso. Eu tenho trabalhado com marcas que eu não conseguia trabalhar por estar fora do Brasil. Eu tenho estado mais perto de vocês, literalmente, e tem sido muito bom, sabe? E a gente tá aqui nesse momento da vida onde a gente acabou de mudar para uma casa nova, onde a gente tá realizando o sonho, né, da casa própria e tudo mais. Tem sido uma fase muito gostosa. E aqui no meu canal a gente fala sobre maternidade, sobre as lutas, eu compartilho as minhas alegrias, as minhas tristezas, no mundo da maternidade, no mundo de forma geral. Eu falo sobre receitas, que é uma grande parte do meu conteúdo aqui, e os meus produtos digitais e físicos estão relacionados com a receita também. E eu tenho trazido mais sobre lifestyle, eu tenho trazido um pouco para vocês no Instagram também sobre o que eu gosto de vestir, os lugares que eu gosto de ir, e a gente tem conversado sobre outros assuntos também. E entre 3 gravidezes também tem muito conteúdo aqui no canal sobre gravidez. Então, seja bem-vindo se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo no meu canal. Se você já é daqui da casa, mas ainda não me conhecia dessa forma, ainda não sabia a minha história, agora você sabe, agora eu espero que a gente se sinta mais próximo e mais íntimo. E é isso, gente, eu vou terminar este vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Esse foi um pouquinho diferente, mas a gente se vê no vídeo de amanhã. Essa semana tem vídeo todos os dias. E lembra que para você participar na semana que vem do meu workshop gratuito, dias 17 e 18 de outubro, onde eu vou ensinar tudo sobre o método que eu desenvolvi para armazenar e congelar comidas e como preparar refeições saudáveis e gostosas para sua família. É só você clicar no link que está aqui fixado no comentário, e assim você pode se inscrever gratuitamente para poder participar desse evento que vai ser maravilhoso, que eu tenho me preparado para isso ao longo desse 1 ano e meio aí, buscando conhecimentos e fazendo muita coisa para esse material ficar bacana. É isso, beijos, até o próximo vídeo, até amanhã.